Clara sempre foi uma mulher de espírito livre, com uma curiosidade insaciável pelo oculto. Sua vida parecia estar à beira de algo extraordinário, até que a tragédia a arrancou do mundo dos vivos de maneira brutal e inexplicável. Ninguém imaginava que a morte de Clara fosse algo mais do que uma simples estatística em uma cidade onde as histórias de terror pareciam ser mais lendas do que realidade. Mas para aqueles que a conheciam, especialmente Lucas, um investigador local, a morte de Clara tinha algo estranho, algo que não podia ser ignorado. Na noite de sua morte, Clara estava em seu apartamento, como sempre, com as cortinas fechadas e as luzes baixas. Sua paixão por rituais antigos havia crescido nos últimos meses, uma obsessão que ela compartilhava com apenas algumas pessoas próximas. Muitos acreditavam que ela estava em busca de algo além do entendimento humano. Uma maneira de se conectar com o além, de invocar algo poderoso e invisível. Naquela noite, Clara fez algo que nunca havia feito antes. Ela realizou um ritual de invocação. Não se tratava de algo simples, mas de um ritual complexo, envolto em símbolos e palavras de um idioma desconhecido. Aqueles que viram Clara no dia anterior disseram que ela estava inquieta, como se estivesse sendo chamada por algo muito maior que ela própria. Quando a luz nas velas tremeluziu e apagou, tudo pareceu perder a normalidade. O corpo de Clara foi encontrado na manhã seguinte, em uma cena que parecia saída de um pesadelo. Ela estava no chão de seu apartamento, o rosto contorcido em uma expressão de terror. Não havia sinais de luta, mas algo nas sombras daquele lugar parecia diferente, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma energia sinistra. O telefone de Clara estava caído ao lado de seu corpo, a tela quebrada, mas ninguém sabia o que exatamente aconteceu naquela noite. Lucas, um investigador conhecido por seu ceticismo em relação ao sobrenatural, foi chamado para investigar a cena do crime. Ao chegar, ele imediatamente sentiu que havia algo errado. Não era só a morte de Clara que o desconcertava, mas o ambiente em si. Havia uma estranheza no ar, como se as paredes estivessem mais próximas do que deveriam, e o silêncio era denso, quase palpável. Durante sua análise inicial, Lucas encontrou uma série de anotações em um caderno espalhado sobre a mesa. As páginas estavam repletas de símbolos esotéricos, palavras que ele não conseguia entender, mas que pareciam ter um poder peculiar. Clara estava envolvida em algo muito maior do que um simples interesse por ocultismo. Ela estava tentando acessar algo, ou alguém. Mas quem ou o que, Lucas não sabia ainda. Quando os outros investigadores chegaram para a análise do corpo, Lucas foi tomar um momento sozinho, examinando os itens espalhados pela casa de Clara. Ele vasculhou o apartamento com a sensação incômoda de que algo o observava. Cada estante cheia de livros antigos e objetos de rituais parecia mais uma pista de um mistério que estava longe de ser resolvido. Ao tocar em um livro em particular, Lucas sentiu uma onda de frio que o percorreu, fazendo seu corpo se arrepiar. O livro estava aberto em uma página com uma ilustração de um símbolo desconhecido. O mesmo símbolo que ele havia visto nas anotações de Clara. Foi quando ele começou a perceber que o que parecia ser uma simples investigação poderia estar se transformando em algo muito mais sombrio. Havia algo ali, algo que não era humano, uma presença que pairava sobre a morte de Clara. E essa presença não queria ser ignorada. O telefone de Lucas vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem enigmática, enviada por uma fonte anônima. A mensagem dizia apenas uma frase: a alma de Clara não foi liberta. A sensação de desconforto em seu peito aumentou. Quem era essa pessoa? Como sabiam sobre a morte de Clara? Ele precisava de respostas, e para isso, iria aprofundar ainda mais nas investigações. Mas enquanto isso, o que o mais inquietava era a sensação de que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por algo que ele nem conseguia compreender. Lucas estava em sua casa, noite adentro, absorto em suas anotações. A morte de Clara não o deixava em paz. O símbolo estranho, a mensagem anônima, tudo parecia conectá-lo a algo que ele não compreendia. Ele nunca acreditou em espíritos ou forças além do entendimento humano. Era um homem de lógica e razão. Mas naquele momento, algo em seu
peito lhe dizia que a razão não seria suficiente para entender o que estava acontecendo. Com a esperança de encontrar uma explicação lógica, Lucas visitou o arquivo da polícia na manhã seguinte. Precisava de mais informações sobre Clara. Tudo o que ele sabia até agora era que ela vinha se interessando por ocultismo e práticas espirituais, mas ele queria entender até que ponto isso poderia ter influenciado sua morte. Ele procurou seus registros anteriores, mas nada ali parecia indicar que ela estivesse envolvida com algo perigoso. Pelo contrário, seus amigos e familiares a descreveram como uma pessoa profundamente curiosa e tranquila. Enquanto vasculhava os documentos, Lucas encontrou uma carta. Ela estava datada de um mês antes da morte de Clara e havia sido enviada para um endereço desconhecido. Não dizia muito, mas mencionava algo sobre um ritual final e liberação da alma. Essa menção à alma de Clara despertou uma sensação de desconforto em Lucas. Ele sentia que a investigação estava tomando um rumo muito mais sério do que ele jamais imaginou. Decidido a ir mais fundo, Lucas procurou a ajuda de uma especialista no assunto. Vera, uma historiadora com foco em ocultismo e práticas espirituais. Vera era conhecida por sua pesquisa sobre rituais antigos e pela forma como conseguia entender as forças invisíveis que muitas vezes se escondem por trás de tragédias como a de Clara. Ao se encontrar com Vera, Lucas explicou o que sabia até aquele momento. A morte de Clara, o símbolo estranho e a carta misteriosa. Ela o ouviu atentamente e, com um olhar grave, começou a falar. Clara estava tentando invocar algo muito antigo, Lucas, disse Vera, sua voz calma e profunda. O símbolo que você viu é uma marca associada a um ritual de invocação de entidades do além, mas não é uma invocação comum. É uma tentativa de libertação de uma alma aprisionada, uma alma que, ao ser libertada, busca poder sobre os vivos. Lucas franziu a testa. Ele sempre acreditou que tais coisas não passavam de superstições e histórias para assustar crianças. Mas ao ver a seriedade nos olhos de Vera, ele sentiu um arrepio na espinha. Ela continuou. Esse tipo de ritual é muito perigoso, Lucas. Não é apenas Clara que está em perigo. Quem realiza a invocação pode acabar sendo consumido pela própria entidade que tenta libertar. E o pior de tudo é que, se a invocação for mal sucedida, a entidade pode tomar controle e manipular os vivos. Lucas sentiu uma tensão crescente em seu peito. As palavras de Vera faziam sentido, mas ele não queria acreditar. Ele precisava de provas, algo concreto que confirmasse o que ele começava a temer. Mas Vera não estava disposta a esperar por mais evidências. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Você tem que encontrar o livro, Lucas. O livro que Clara estava usando para fazer os rituais. Ele contém a chave para entender o que está acontecendo agora, disse Vera, sua voz urgente. Esse livro é a única maneira de parar o que foi desencadeado. Lucas concordou e partiu para procurar o livro. Sabia que se ele não encontrasse as respostas logo, o que aconteceu com Clara poderia se espalhar para outras pessoas. Ele voltou ao apartamento de Clara, mais uma vez vasculhando cada canto em busca de algo que pudesse ajudá-lo. Mas, desta vez, ele sentia uma presença, algo que o observava das sombras. Cada objeto parecia ter uma história de terror guardada em sua essência. Ele se sentia invadido por uma energia fria, e o ar pesado parecia oprimir sua mente. Finalmente, ele encontrou o livro. Ele estava escondido embaixo de uma pilha de papéis como se estivesse sendo protegido de algo. Ao abri-lo, Lucas foi envolvido por uma sensação de vertigem, como se o próprio espaço ao redor dele começasse a distorcer. As páginas eram cheias de símbolos e textos em uma língua antiga, mas o mais chocante foi o que estava escrito, na última página. A libertação não é apenas para a alma perdida, mas também para quem ousar invocar. No exato momento em que leu essas palavras, uma onda de frio tomou conta de seu corpo. Ele sentiu uma presença, algo escuro e opressor, em seu próprio campo de visão. Lucas tentou fechar o livro, mas algo o impedia. Uma força invisível o prendia ali, forçando-o a olhar para as páginas. O telefone de Lucas vibrou novamente. Era outra mensagem, desta vez ainda mais sinistra.
Não será apenas Clara que você encontrará. A alma dela agora é minha. Antes que pudesse reagir, as luzes do apartamento começaram a piscar violentamente, e a porta da sala se fechou com um estrondo. Lucas tentou correr, mas seu corpo estava paralisado. A voz de Clara, ou algo que se passava por ela, ecoava em sua mente, sussurrando palavras que ele não podia entender, mas que lhe causavam uma sensação de desespero profundo. Lucas mal conseguia respirar. O frio que o envolvia parecia cortar até os ossos, e a sensação de que algo invisível estava se aproximando o fazia perder o controle sobre seu corpo. Ele tentava desesperadamente se mover, mas parecia que suas pernas estavam paralisadas. A cada segundo, a sensação de uma presença maléfica aumentava, como se uma sombra se estendesse ao seu redor, esmagando suas forças e drenando sua sanidade. Ele olhou para o livro aberto diante de si. Os símbolos misteriosos pareciam brilhar com uma luz própria, quase como se estivessem vivos. As palavras da última página ecoavam em sua mente. A libertação não é apenas para a alma perdida, mas também para quem ousar invocar. Aquela mensagem estava claramente direcionada a ele, mas de uma maneira assustadora. Parecia que ele não tinha escolha. Algo em seu interior lhe dizia que ele estava agora tão entrelaçado com o destino de Clara, quanto ela mesma estava com a entidade que invocou. Ele estava sendo puxado para um abismo que não sabia como escapar. Com um esforço monumental, Lucas lutou contra a força invisível que o aprisionava. O ambiente ao seu redor parecia distorcer ainda mais, como se a realidade estivesse se fragmentando. Cada estalo no ar era como um grito distante, uma ameaça que se aproximava. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, mas a voz de Clara, ou o que restava dela, ecoava em sua mente. Você não pode escapar. Você é parte disso agora. Lucas sabia que precisava agir. A vida de Clara, agora perdida para o além, era apenas o começo. A entidade que ela havia invocado estava ganhando poder. E não seria muito tempo até que Lucas se tornasse a próxima vítima. Seu instinto lhe dizia que a única forma de encontrar uma saída era desvendar os segredos contidos naquele livro. Ele forçou seus dedos a se moverem, virando as páginas lentamente, sentindo o peso daquelas palavras que pareciam querer prender sua alma. Logo, ele encontrou algo que parecia ser uma pista crucial. A chave para a libertação está na purificação do espírito invocador. Somente através da destruição do símbolo, a entidade pode ser selada novamente. A descrição parecia vaga, mas o significado era claro. Ele precisava destruir o símbolo misterioso que havia visto no apartamento de Clara. Se conseguisse destruir esse símbolo, poderia interromper o poder da entidade. O problema era que a única maneira de encontrar o símbolo era enfrentar o que havia sido desencadeado, e talvez até arriscar sua vida para deter o que Clara havia começado. O livro estava lhe dizendo que ele tinha uma chance, mas não estava claro qual seria o custo dessa ação. De repente, as luzes da sala piscaram violentamente, e o ar ficou ainda mais denso. Um som estranho, como o sussurro de vozes distantes, começou a preencher o ambiente. Lucas, com o coração acelerado, sentiu o poder da entidade em sua mente, como se ela tentasse invadir seus pensamentos. Ele sentiu uma dor profunda, como se a própria realidade estivesse sendo arrancada de seu ser. Foi então que a imagem do símbolo invocado apareceu em sua mente. Ele viu o mesmo desenho, aquele círculo com linhas entrelaçadas, que parecia ter sido desenhado no ar, como se estivesse flutuando diante dele. Lucas teve uma revelação. O símbolo estava em algum lugar em seu apartamento, onde ele já havia estado. Ele não sabia onde, mas algo o dizia que a resposta estava em um lugar familiar. Sem pensar, ele se levantou e correu até o local que mais lhe parecia suspeito. O quadro que Clara havia colocado na parede antes de sua morte. Quando ele chegou à parede, o quadro que antes parecia inofensivo agora tinha um brilho estranho. Lucas, com as mãos trêmulas, o tirou da parede e imediatamente percebeu que havia algo atrás dele. O símbolo estava desenhado embaixo, em uma camada secreta de tinta invisível. Ele estava estupefato. O símbolo não só estava ligado à morte de Clara, mas era um portal.
um vínculo direto entre o mundo físico e o além. Mas, enquanto ele tentava entender o que aquilo significava, uma sombra escura se formou diante dele, quase humana, mas deformada e distorcida. Lucas congelou de medo. Ele não sabia se era Clara ou a entidade, mas a sensação era a mesma. Algo maligno estava se aproximando. O ser que estava diante de Lucas não parecia ter uma forma clara, mas sim uma presença horrível, quase etérea, que pulsava com uma energia densa e amaldiçoada. Ele sentiu a escuridão se aproximando, como se fosse engolido por uma força muito maior do que sua capacidade de resistência. "Você não pode destruí-lo", disse uma voz, que parecia ser uma mistura de Clara e algo mais, algo antigo e muito mais poderoso. "Você não pode impedir o que foi liberado." Lucas respirou fundo e se concentrou nas palavras do livro. O símbolo, a destruição do símbolo. Ele sabia que essa era sua única chance. Com as mãos trêmulas, ele pegou um pequeno pedaço de vidro quebrado do quadro e fez um corte em seu próprio braço, criando uma linha de sangue. Ele então desenhou o símbolo que viu em sua mente, sobrepondo-o ao original, tentando inverter sua energia. A tinta que antes parecia invisível começou a brilhar, mas com uma luz vermelha intensa, como se estivesse reagindo ao sangue de Lucas. O ar ao redor dele se distorceu, e a sombra à sua frente gritou de uma forma que fez os ossos de Lucas tremerem. A luz do símbolo cresceu, e Lucas, com todas as suas forças, pressionou o vidro contra a parede, tentando rasgar o símbolo de dentro para fora. Algo estava mudando, e ele podia sentir que a entidade estava sendo enfraquecida. Mas a um custo. Lucas sentiu a pressão aumentar conforme o símbolo começava a desaparecer. As paredes ao seu redor estremecendo. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele podia ouvir a respiração ofegante de uma entidade que antes, não, passava de uma sombra no fundo de sua mente, mas agora era palpável. Uma força imensa prestes a arrastá-lo para uma dimensão de escuridão e dor. A dor no braço de Lucas, onde o vidro ainda estava cortando sua pele, parecia se intensificar. O sangue se misturava com a tinta, e uma força estranha fazia com que seus músculos se contraíssem involuntariamente. Ele tentou ignorar a dor física, mas a realidade que se formava diante dele era algo que não poderia ser negado. A batalha final havia começado. A figura diante dele começou a ganhar forma. A sombra escura agora tinha olhos, brilhando com uma intensidade sobrenatural. O que antes parecia um espectro difuso, agora tomava a forma de algo humano, mas distorcido, com uma pele cinza e escamosa, como se o ser estivesse se moldando a partir das próprias trevas. A entidade gargalhou, um som profundo que reverberou nas paredes, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. "Você acha que pode destruir o que foi invocado? O que Clara e tantos outros tentaram controlar?" A entidade disse, sua voz um eco frio, como se múltiplas vozes falassem ao mesmo tempo. "Você é mais fraco do que imagina." Lucas não respondeu, pois sabia que cada palavra, cada movimento agora precisava ser calculado. Ele olhou para o símbolo, agora completamente formado e brilhando em seu braço. O sangue ainda escorria de sua ferida, mas ele sabia que aquele ritual estava alcançando seu ápice. O símbolo estava começando a brilhar intensamente. A energia que irradiava dele era quase insuportável. E Lucas sentiu que sua própria alma estava sendo puxada para o centro daquela luz. A entidade reagiu à energia crescente, mas parecia ainda mais forte, como se a luta estivesse apenas começando. Ele teve uma visão momentânea do livro, suas páginas abertas sobre a mesa. As palavras tornaram-se nítidas em sua mente, como se o próprio livro estivesse falando com ele. A purificação requer mais do que sangue. É necessário um sacrifício final, um ato de rendição que altere o equilíbrio entre os mundos. Era isso, a única forma de derrotar a entidade, de libertar-se do ciclo de maldição, era oferecer algo de valor inestimável, algo que a entidade desejava. Algo que Lucas possuía, mas não sabia que poderia ser usado dessa forma. Sua vida, seu próprio ser.
Ele teve uma visão do sacrifício de Clara. Ela havia, sem saber, entregado sua alma à entidade para conseguir aquilo que desejava: poder, ou talvez um último desejo cumprido. Mas agora, era Lucas quem precisava tomar a decisão. Ele estava ciente de que ele poderia destruir o símbolo e salvar sua alma, mas para isso, teria que abrir mão de tudo o que conhecia: sua identidade, seus laços com o mundo físico. Ele seria transformado, sua humanidade deixada para trás em troca da paz, da purificação e da destruição da entidade. O chão sob seus pés se dividiu, como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. O ser, agora mais forte, avançava com garras afiadas, seu corpo esquelético quebrando e reformando-se a cada movimento. Você não pode vencer, está muito tarde, Lucas. Com uma coragem renovada, ele se aproximou do símbolo, sentindo o calor da entidade queimando em sua pele. Ele sabia que, ao tocar o símbolo uma última vez, algo dentro de si mudaria para sempre. Sem hesitar, ele colocou a mão sobre a luz, que agora brilhava mais intensamente do que nunca. Pelo que sou, pelo que fui, pelo que vou ser, foi o último pensamento que Lucas teve, e então, uma energia abrasadora se espalhou de sua mão, consumindo seu corpo e mente. A dor foi insuportável. Ele sentiu a essência de sua alma sendo esfolada lentamente, seu corpo em um estado de agonia indescritível. Mas em meio a essa dor, uma sensação de alívio o envolveu. Ele estava se libertando. O símbolo explodiu em um estalo de luz, e a sombra diante dele gritou. Uma última tentativa de resistir, mas nada poderia impedi-lo. Lucas sentiu o vazio se espalhando, não uma ausência de vida, mas uma dissolução da própria realidade. Ele não sentia mais seu corpo. Suas emoções eram tênues, como se estivesse flutuando em uma dimensão além do entendimento humano. Quando a luz finalmente desapareceu, o mundo ao seu redor se acalmou. O apartamento, antes distorcido e ameaçador, agora parecia simples e silencioso. A entidade havia desaparecido, e com ela, a pressão que o esmagava. A paz havia sido restaurada, mas o preço era algo que ele não poderia compreender completamente naquele momento. Lucas estava de volta ao mundo físico, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele sabia que não poderia voltar atrás. O sacrifício não era apenas físico, ele agora estava marcado, de uma forma que ninguém jamais entenderia. Ele olhou para as mãos, que pareciam mais vazias, como se não pertenciam mais a ele. A paz havia sido comprada, mas a transformação era irrevogável. A história de Clara, sua luta, seu sacrifício e o que ele enfrentara, agora se tornava parte de um ciclo maior, algo que ele não sabia se seria capaz de compreender por completo. Tudo o que restava era o vazio, e a verdade sobre o que ele perdera no processo de salvar sua alma. Lucas, agora mais consciente de seu novo estado, sentiu uma pesada sensação de vazio, mas também de propósito. Ele sabia que o que acabara de enfrentar era algo além do entendimento humano. A história de Clara e sua própria jornada não tinham apenas uma lição. Elas eram um aviso. Um aviso para aqueles que se aventuram nas sombras, para aqueles que brincam com o desconhecido. Você, que assistiu até aqui, também está prestes a ser tocado por algo além da realidade. Compartilhe esta história, espalhe o aviso. Não se deixe enganar pelo poder das sombras. E se você acha que está imune a isso, lembre-se de que, às vezes, o preço da salvação é mais alto do que você pode pagar. Clique em curtir, compartilhe esta história e se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes.